Olá, que bom ter a sua companhia pela nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai mergulhar, assim, numa carta que, nossa, marcou a história, né? Escrita há quase 2000 anos, a Epístola de São Paulo aos Romanos. Temos aqui uns trechos bem importantes. A ideia é tentar pegar o fio da meada das ideias principais que Paulo quis passar para os primeiros cristãos lá em Roma. Especialmente para quem está começando a explorar esses assuntos, sabe? É uma carta, assim, densa, mas cheia de conceitos que, nossa, podem mudar a forma como a gente vê as coisas. Sem dúvida. E é fascinante pensar que Paulo está escrevendo para uma galera que ele admira pela fé, mas que ele nem conhecia pessoalmente ainda, né? Ele está ali querendo firmar umas bases teológicas fortes, coisas tipo o que é o pecado de verdade, como Deus nos aceita, a tal da justificação, qual o papel da lei de Moisés nisso tudo e o que significa ter uma vida nova em Cristo. Assuntos bem cruciais. Perfeito. Então, vamos começar por aí mesmo. Como é que Paulo se apresenta? E qual a mensagem central que ele já solta logo de cara? Lá no capítulo 1. Olha, ele se coloca como servo de Jesus Cristo, né? Diz que foi chamado para ser apóstolo, separado para anunciar o evangelho de Deus. E é interessante ver a vontade que ele tinha de ir a Roma. Não só para levar algo, mas ele fala em ser encorajado junto com eles, pela fé mútua. Tem uma troca ali, né? Exato. E ele já chega com uma afirmação bem forte. Não me envergonho do evangelho. Mas por quê? Ele explica. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele já introduz um conceito que vai ser assim a espinha dorsal da carta. A justiça de Deus que se revela pela fé. Ele até cita o Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Viver pela fé. Isso já dá um tom diferente, né? Tipo, não é sobre cumprir uma lista de tarefas primeiro, mas sobre confiar em algo, em alguém. Precisamente. Paulo está dizendo que a nossa relação certa com Deus, ela não vem primariamente por seguir regras, a lei, mas sim pela fé, pela confiança em Jesus Cristo. A fé é o começo e é o caminho. Mas, é claro, ele também mostra o outro lado da moeda, sabe? A falha humana. Ele fala da ira de Deus contra a injustiça, contra quem abafa a verdade. Ele argumenta que, de alguma forma, todo mundo tem uma noção de Deus olhando para a criação e tal, mas a humanidade escolheu não honrar a Deus como devia. E aí no capítulo 2 a conversa fica ainda mais direta, digamos assim. Paulo critica muito a hipocrisia, né? Aquela coisa de julgar os outros por erros que a pessoa mesma comete. Ele diz que quem faz isso é indesculpável. É quase um olha pro espelho primeiro. Sim, e ele bate na tecla da imparcialidade de Deus. Tipo, Deus não tem panelinha, não faz distinção de pessoas. O julgamento vai ser segundo a verdade, segundo as obras de cada um. Tanto para os judeus, que tinham a lei escrita, quanto para os gentios, os não-judeus, que mostram ter uma lei moral no coração, pela consciência. Todo mundo vai prestar contas. E a bondade de Deus, ele diz, não é para a gente abusar, é para levar a gente ao arrependimento. E tem aquela parte que ele redefine o que é ser realmente do povo de Deus, né? Que não é só a marca externa, a circuncisão física, Exato. mas algo interno. Ele fala de uma circuncisão do coração, feita pelo Espírito, uma transformação que acontece por dentro. Isso que importa para Deus. Gentil leva direto para o capítulo 3. Ali Paulo é muito claro. Tá todo mundo debaixo do pecado. Ele junta várias citações das Escrituras para provar o ponto dele. Não há um justo, nenhum sequer. Aí vem a pergunta: então para que serve a lei? Bom, segundo Paulo, ela serve para mostrar o tamanho do nosso problema, para dar o pleno conhecimento do pecado. Ela não tem o poder de nos tornar justos. Ela é tipo um diagnóstico, não a cura. Entendi. Se está todo mundo no mesmo barco furado, digamos assim, e a lei não conserta o barco, qual é a saída? Qual a solução? Aí que entra a grande notícia, o coração do evangelho para Paulo. Deus mesmo oferece a sua justiça. Ele fala da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E a palavra-chave aqui é justificação.
Ser justificado é ser declarado justo por Deus. É como se Deus olhasse para a gente e dissesse, ok, tá aqui, te comigo, mesmo a gente não estando. Uau! E como isso acontece? Não é por mérito nosso, de jeito nenhum. É gratuitamente por sua graça. É um presente, e esse presente só é possível por causa do que Cristo fez, a redenção que há em Cristo Jesus. Então, peraí, deixa eu ver se eu peguei. Justificação é Deus nos declarando inocentes por causa de Cristo. E a gente recebe isso pela fé. Nossa! Isso. E isso acaba com qualquer motivo para a gente se achar melhor que os outros, né? Não tem do que se gabar. Exatamente. É puro presente, pura graça. E para mostrar que essa ideia de fé não é uma invenção dele, Paulo puxa o exemplo de Abraão, lá no capítulo 4. Ele lembra que Abraão foi considerado justo por Deus por causa da fé dele. E o ponto crucial, isso aconteceu antes de Abraão ser circuncidado, e séculos antes da lei de Moisés existir. Ah, isso é muito importante. Quer dizer que Abraão se torna o pai espiritual de todos que creem, sejam judeus ou não, tenham passado por rituais ou não. A promessa de Deus vem pela fé, é isso? Como um presente mesmo. Isso mesmo, a fé do Abraão, aquela confiança na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível, ele velhinho, Sara estéril, essa fé é um modelo. Ele acreditou que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. A justiça que Deus considera vem dessa confiança na promessa, não de um merecimento por obras. Tá, e quais são os resultados práticos disso, de ser justificado pela fé? O capítulo 5 já começa com um resultado incrível. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que alívio pensar nisso, né? Acabou a guerra. Sem dúvida. E quem mais? Acesso à graça de Deus, a esperança de participar da glória dele e até a capacidade de se alegrar no meio das dificuldades, das tribulações. Porque Paulo diz que essas dificuldades produzem perseverança, e a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. Ele vê um propósito até no sofrimento. E claro, ele ressalta o amor absurdo de Deus. Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores, não quando a gente melhorou, mas no nosso pior estado. Ele faz um paralelo muito forte entre Adão e Cristo, né? Tipo, o erro de um trouxe condenação e morte para todo mundo, mas o ato de justiça de Cristo traz justificação e vida para muitos. É aí que ele solta aquela frase famosa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exato. Só que essa superabundância da graça levanta uma questão óbvia que Paulo já antecipa no capítulo 6. Ah, então beleza. Vamos continuar pecando à vontade para a graça aumentar ainda mais. E a resposta dele é um não bem grande, né? De modo nenhum. Como ele argumenta contra isso? Ele usa a figura do batismo. Ser batizado em Cristo, para Paulo, significa ser unido a Ele na morte para o pecado e na ressurreição para uma vida nova. É como se a gente morresse para o nosso eu antigo, aquele que era dominado pelo pecado. Então não faz o menor sentido querer voltar para a vida de escravo depois de ser libertado, né? Faz todo sentido. Então, a gente deixa de ser escravo do pecado para ser servo da justiça. Muda o chefe, digamos assim. Muda a lealdade. Precisamente. A gente deixa de usar nosso corpo, nossa mente, como instrumentos para o erro e passa a usá-los como instrumentos para a justiça, a serviço de Deus. E o resultado dessa nova servidão, o fruto, é a santificação, que é esse processo de viver uma vida que agrada a Deus, e o destino final é a vida eterna. Mas mesmo depois dessa libertação toda, a luta interna continua, né? O capítulo 7 descreve isso de um jeito muito humano, muito real. Paulo fala que a lei em si é boa, é santa, mas o pecado que ainda mora nele usa a lei para despertar os desejos errados. É aquele conflito clássico. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ele chega a gritar quase: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? É uma descrição muito honesta dessa tensão que a gente sente, né? Mas a resposta vem logo em seguida e é o grande tema do capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O capítulo 8 é, assim, dos
pontos mais altos da carta, focado totalmente na vida no Espírito Santo. Ele já começa com uma declaração libertadora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Acabou a condenação. Viver segundo o Espírito traz vida e paz, ele diz. E tem aquela imagem tão bonita da adoção, que a gente não recebeu um espírito de escravidão para ter medo de novo, mas o espírito de adoção, pelo qual a gente pode chamar Deus de Abba Pai. Uma intimidade de filho mesmo. Somos filhos e herdeiros de Deus. Isso. E ser filho significa ter esperança, mesmo no meio do sofrimento atual. Paulo não ignora o sofrimento, mas diz que ele não se compara com a glória que será revelada. E mais, o próprio Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ele intercede por nós, mesmo quando a gente nem sabe orar direito. E claro, tem aquela promessa super conhecida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o final do capítulo 8 é de arrepiar. Aquela certeza absoluta do amor de Deus, né? Que nada, absolutamente nada, nem morte, nem vida, anjos, demônios, presente e futuro, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança! É uma das declarações de segurança na fé mais poderosas de toda a Bíblia, sem dúvida. Depois desse ponto altíssimo sobre a vida no Espírito e a segurança que a gente tem em Cristo, Paulo muda um pouco o foco nos capítulos 9, 10 e 11. Ele vai tratar de uma questão que doía muito nele, a situação do povo de Israel, o povo dele, que na sua maioria não tinha aceitado Jesus como Messias. Dá para sentir a tristeza dele no texto, né? Como é que ele lida com essa questão que é tão complexa? Envolve a soberania de Deus, a escolha, a rejeição aparente de Israel. São capítulos bem densos. Ele afirma a soberania de Deus, sim, mas explica que Israel tropeçou porque tentou alcançar a justiça pelas obras da lei em vez de pela fé em Cristo, que acabou sendo para eles uma pedra de tropeço. Mas ele deixa claro, a salvação continua disponível para todo mundo, judeu ou gentil, que crê. É só confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou, porque a fé vem por ouvir a mensagem sobre Cristo. Mas então Deus desistiu de Israel? Rejeitou eles para sempre? Paulo responde com veemência, de maneira nenhuma. Ele diz que sempre existiu um remanescente fiel dentro de Israel. E ele desenvolve uma ideia interessante, que essa rejeição parcial de Israel acabou abrindo a porta para que os gentios fossem salvos. E que isso, por sua vez, poderia causar um ciúme santo em Israel e levá-los também à salvação. É a famosa imagem da oliveira, no capítulo 11. Os gentios crentes são como ramos de uma oliveira brava que foram enxertados na oliveira cultivada, que é Israel, e recebem a seiva da raiz. Entendi. Então não é pra gente que é gentil ficar arrogante. É para ter humildade e reconhecer que a gente foi incluído na promessa original. Exatamente. Humildade e fé. Ele fala de um mistério. Essa cegueira de parte de Israel é temporária. Vai durar até que chegue a plenitude dos gentios e aí, no fim, todo Israel será salvo. Porque, como ele diz, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás nas suas promessas. Nossa, que perspectiva ampla sobre o plano de Deus. E isso tudo, essa teologia toda sobre judeus e gentios, sobre a graça, serve de base para a parte final da carta, né? A partir do capítulo 12, ele começa a falar mais das implicações práticas disso tudo. Isso mesmo. Depois de construir toda essa base doutrinária, ele pergunta, ok, e agora? Como a gente vive isso? E ele começa forte, no 12. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, a nossa adoração verdadeira. E junto com isso, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Ou seja, a fé não é só acreditar em certas coisas, é viver de um jeito diferente. Totalmente. A adoração é a vida inteira. O capítulo 12 é um manual incrível para a vida em comunidade. Usar os dons
que Deus deu a serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia com humildade, sabe, sem achar que o seu dom é melhor que o do outro. E tudo movido pelo amor. Um amor que não seja fingido, que odeie o mal e se apegue ao bem. Tem uns conselhos ali que são muito pé no chão, né? Amem-se cordialmente uns aos outros, prefiram honrar os outros, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, abençoem aqueles que os perseguem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e aquela instrução que desafia a nossa natureza. Não retribuam a ninguém mal por mal, mas vence o mal com o bem. É uma ética completamente diferente do olho por olho, né? No capítulo 13, ele muda um pouco o foco e fala da nossa relação com as autoridades, o governo. Ele ensina que as autoridades foram instituídas por Deus para manter a ordem, para punir quem faz o mal e elogiar quem faz o bem. Então devemos respeitá-las, obedecer às leis justas, pagar os impostos. E aí ele resume toda a lei no que diz respeito ao relacionamento com o próximo em uma única palavra: amor. Quem ama o próximo cumpriu a lei. O amor é o resumo de tudo. E nos capítulos 14 e 15, ele trata de um problema que deve ter sido bem real lá em Roma e que ainda é hoje. Como lidar com as diferenças de opinião dentro da igreja sobre assuntos que não são essenciais, tipo comer certos alimentos, guardar dias especiais. Qual a orientação dele? A orientação é: acolham uns aos outros, sem ficar julgando as opiniões diferentes nessas áreas. Ele fala do forte na fé, que tem a consciência mais livre sobre essas coisas, e do fraco, que tem a consciência mais sensível. O forte não deve desprezar o fraco, e o fraco não deve julgar o forte. E, principalmente, o forte deve tomar cuidado para não fazer nada que possa levar o irmão mais fraco a tropeçar na fé por causa da sua liberdade. Então, o foco não deveria estar nessas discussões sobre comida, bebida ou dias? Não mesmo. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O importante é buscar o que promove a paz e a edificação de todos. E ele usa o exemplo de Cristo. Ele não agradou a si mesmo. Então, nós, os que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não buscar só o que nos agrada. É viver em unidade, apesar da diversidade de opiniões secundárias. Unidade na diversidade, muito bom. E para fechar a carta, nos capítulos 15 e 16, o que ele traz? Bom, no 15, ele fala um pouco dos planos dele. Queria levar uma ajuda financeira que coletou para as igrejas pobres da Judeia, lá em Jerusalém, e depois passar por Roma, a caminho da Espanha. Ele pede muitas orações por essa viagem, que ele sabia que era perigosa, e o capítulo 16 é bem pessoal, tem aquela lista enorme de saudações para um monte de gente lá em Roma. Priscila, Áquila, Febe, que ele chama de diaconisa, e muitos outros nomes. Isso mostra como Paulo valorizava as pessoas e a rede de colaboradores dele, homens e mulheres. Legal ver esse lado mais pessoal também. E ele termina com alguma recomendação final? Sim, ele faz uma última advertência séria contra pessoas que causam divisões e ensinam coisas contrárias ao que eles aprenderam, e encerra com um louvor lindo a Deus, aquele que tem o poder de nos fortalecer segundo o evangelho que ele pregou, segundo a revelação do mistério que ficou escondido por tanto tempo, mas que agora foi revelado a todas as nações. É um fechamento que amarra tudo. Ufa! Que viagem por Romanos. Tentando fazer um resumo bem rápido aqui, parece que a grande mensagem é que, já que todo mundo pecou e está na mesma situação diante de Deus, a única saída é a fé em Jesus Cristo. É um presente que Deus dá, pela graça. Isso traz paz com Ele e nos dá o Espírito Santo para viver uma vida nova, diferente. Certo? Perfeitamente resumido, é isso. E essa vida nova não é só uma coisa interna, individual. Ela tem que aparecer na prática, no amor dentro da comunidade, na busca pela unidade mesmo com as diferenças, no respeito às autoridades, numa vida que honra a Deus em todas as áreas. A fé que salva é uma fé que transforma, que age. E pensando em quem está ouvindo a gente hoje, mesmo quase 2000 anos depois, essas questões todas continuam muito atuais, né? Como a gente se relaciona com Deus, como lida com as nossas falhas, como depende da graça, como vive pelo Espírito, como constrói comunidades de amor.
Tudo isso é super relevante. Sem a menor dúvida. Romanos continua desafiando nossa tendência de achar que a gente se basta, sabe? Aponta para nossa necessidade profunda da graça de Deus. E, ao mesmo tempo, oferece uma esperança muito sólida, uma segurança no amor de Deus que nada, como vimos, pode destruir. É uma carta que continua transformando vidas. E fica aqui talvez um pensamento para a gente levar e refletir. Paulo fala tanto da justificação, aquele ato de Deus nos declarar justos pela fé, um status legal, quanto da santificação, que é o processo de Deus nos transformar para vivermos de forma mais santa, pelo poder do Espírito. Como será que esses dois presentes, o status e o processo, caminham juntos na nossa experiência de fé? Algo para a gente pensar. Bom, chegamos ao fim desta nossa exploração da Epístola aos Romanos. A gente espera que tenha sido útil, que tenha clareado alguns pontos e, quem sabe, despertado a vontade de continuar aprendendo sobre essa carta tão rica. Que as verdades profundas que a gente conversou aqui possam inspirar muita reflexão e crescimento para todos nós. Deus te abençoe.